Nelson Mandela foi um líder político e ativista anti-apartheid da África do Sul. Ele nasceu em 18 de julho de 1918 em Meso, uma pequena aldeia no Cabo Oriental da África do Sul. Mandela foi o filho mais jovem de um conselheiro real do clã Tembu, e sua família se mudou para Kunu, onde ele cresceu. Mandela estudou direito na Universidade de Witwatersrand, em Joanesburgo, mas foi expulso por participar de protestos contra o sistema de apartheid. Ele se juntou ao Congresso Nacional Africano, ANC, em 1944 e, posteriormente, tornou-se líder do movimento de resistência contra a política de segregação racial do governo sul-africano. Em 1962, Mandela foi preso e condenado à prisão perpétua por conspiração e sabotagem contra o governo. Ele passou 27 anos na prisão, a maioria dos quais foram gastos na ilha de Robben, fora da costa da cidade do Cabo. Durante seu tempo na prisão, Mandela se tornou um símbolo da luta contra o apartheid. Em 1990, após pressão internacional, o presidente Frederick Willem de Klerk libertou Mandela da prisão. Mandela liderou as negociações para acabar com o apartheid. Em 1994, foi eleito presidente da África do Sul nas primeiras eleições democráticas multirraciais do país. Ele serviu como presidente até 1999 e se tornou um defensor global da igualdade e justiça. Mandela foi um dos líderes mais importantes do século XX e foi premiado com o Prêmio Nobel da Paz em 1993 por sua liderança na transição pacífica da África do Sul para a democracia. Ele morreu em 5 de dezembro de 2013, aos 95 anos, deixando um legado de luta pelos direitos humanos e pela igualdade. Durante sua presidência, Mandela trabalhou para reconstruir a África do Sul pós-apartheid, promovendo a reconciliação e a unidade nacional. Ele criou a Comissão da Verdade e Reconciliação para lidar com os crimes do apartheid e trabalhou para promover a educação, a saúde e o desenvolvimento econômico. Mandela também trabalhou incansavelmente em questões globais, incluindo a luta contra a pobreza, a fome e a AIDS. Ele fundou a Fundação Nelson Mandela para continuar seu trabalho de promover a igualdade, a justiça e a paz em todo o mundo. O legado de Mandela continua a inspirar muitos hoje. Ele é lembrado como um dos líderes mais influentes do mundo, que lutou incansavelmente pela liberdade, igualdade e justiça. Sua vida é um testemunho do poder da liderança, compaixão e coragem em criar um mundo melhor para todos. Nelson Mandela é um dos líderes mais respeitados e admirados do mundo por sua dedicação à luta pelos direitos humanos e pela igualdade. Ele enfrentou muitos desafios e obstáculos ao longo de sua vida, mas nunca desistiu de sua luta pela liberdade e justiça. Mandela era conhecido por sua habilidade de unir pessoas de diferentes raças e etnias. Ele acreditava que a unidade era a chave para superar as divisões que existiam em sua sociedade. Ele trabalhou incansavelmente para construir pontes entre as comunidades e promover a reconciliação. Mandela também foi um forte defensor da educação. Ele acreditava que a educação era a chave para a igualdade e a justiça, e trabalhou para garantir que todos tivessem acesso a uma educação de qualidade. Ele fundou a Fundação Nelson Mandela para continuar esse trabalho e ajudar a promover a educação em todo o mundo. Além disso, Mandela era um defensor da não-violência e da resolução pacífica de conflitos. Ele acreditava que a violência só gerava mais violência e que a única maneira de alcançar a paz era por meio do diálogo e da negociação. Sua liderança pacífica na transição da África do Sul para a democracia é um exemplo de como a resolução pacífica de conflitos pode levar a mudanças positivas e duradouras. Mandela deixou um legado duradouro de luta pelos direitos humanos, igualdade e justiça. Ele inspirou milhões de pessoas em todo o mundo a trabalharem por um mundo melhor e mais justo. Sua vida é um testemunho do poder da liderança, compaixão e coragem em criar um mundo melhor para todos. Outra característica notável de Nelson Mandela foi sua coragem e sua determinação em enfrentar adversidades.
Ele enfrentou muitas dificuldades ao longo de sua vida, incluindo a prisão por 27 anos, mas nunca desistiu de sua luta pelos direitos humanos e pela igualdade. Ele era um líder destemido que nunca se curvou diante da opressão. Mandela também era conhecido por sua humildade e sua compaixão. Ele não buscava o poder ou a riqueza pessoal, mas sim trabalhava para ajudar os outros e promover a justiça. Ele era um líder que se importava profundamente com as pessoas e estava sempre disposto a ouvir e aprender. A influência de Mandela não se limitou apenas à África do Sul. Ele foi um líder mundial que inspirou muitos em todo o mundo a lutar pelos direitos humanos, pela igualdade e pela justiça. Sua vida é um exemplo do poder da liderança, da compaixão e da coragem em criar mudanças positivas e duradouras. Em resumo, a história de Nelson Mandela é um testemunho do poder da liderança, da compaixão e da coragem em criar um mundo melhor para todos. Ele deixou um legado duradouro de luta pelos direitos humanos, igualdade e justiça que continua a inspirar e motivar as pessoas em todo o mundo. Sua vida é um exemplo de que, com determinação e coragem, podemos superar as adversidades e criar um mundo melhor para todos. Além de seus esforços pela reconciliação e unidade na África do Sul, Mandela também se envolveu em questões globais, como a luta contra a pobreza, a fome e a AIDS. Ele fundou a organização Mandela Rhodes para ajudar a promover a liderança e a educação na África, além de trabalhar em estreita colaboração com a ONU em várias iniciativas. Mandela era um forte defensor da democracia e dos direitos humanos, e trabalhou incansavelmente para garantir que as vozes de todos fossem ouvidas. Ele acreditava que todos os seres humanos são iguais e merecem respeito e dignidade. Sua vida e sua liderança inspiraram muitos a lutar pelos direitos humanos e pela igualdade em todo o mundo. Mandela também era um homem de grande humildade e compaixão. Ele nunca perdeu sua empatia e humanidade, mesmo diante de adversidades e injustiças. Ele sempre procurava compreender as perspectivas dos outros e trabalhar para encontrar soluções pacíficas para os conflitos. Em 2013, Nelson Mandela faleceu aos 95 anos, deixando para trás um legado duradouro de luta pelos direitos humanos e pela justiça. Seu legado continua a inspirar e motivar as pessoas em todo o mundo a trabalharem por um mundo melhor e mais justo para todos.